Vamos para o terceiro. O CO2 é uma molécula polar. Não, nós acabamos de ver que ela é polar. Ó, não sobrou elétron aqui, ó. Todos os 4 elétrons do carbono 1, 2, que ele é da família 4A, 3, 4, todos eles formaram aqui, ó, um par eletrônico. Então, como não sobrou, a molécula é apolar. Aqui está errada porque disse que a molécula é polar. Tá certo? As ligações são polares, como nós vimos, carbono e oxigênio. A eletronegatividade do carbono é diferente do oxigênio, então ligação é uma coisa, é polar. É só olhar que os elementos são diferentes, a ligação é polar. Mas a molécula, não, a molécula nós vimos, CO2, a molécula é apolar, nós vimos. 4. Na reação de fotossíntese dos vegetais, a glicose é um dos produtos formados da reação de CO2 e água. O vegetal pega o CO2 da atmosfera, reage com água, forma a glicose, tá certo? E o oxigênio. Então está correto. Vai para cá, vestibulando. Olha, o pessoal, nós usamos em vez... No Brasil, existe o programa do Proálcool, para utilizar os carros a álcool. Depois acabaram, agora voltou o flex, aquela coisa toda, né? Como o preço ainda está caro, não está compensando. Mas fizeram um trabalho, um trabalho sério, uma vontade política, que nós sabemos que há um interesse aí das multinacionais em vender gasolina mesmo, né? Mas se fizer um trabalho sério, nós temos o álcool. Aí você diz, qual é a vantagem do álcool? O álcool não polui? O álcool, quando queima lá no motor, não sai CO2 pelo escape? Sai. A gasolina sai. Mas entre o álcool e a gasolina lança muito mais mol de álcool. A gasolina é C8, é C7, é C9, é C10. Então, um mol queimado de gasolina libera 8 mol de CO2, 9 mol de CO2, enquanto o álcool, o etanol, um mol queimado libera 2 mols de CO2. Então, já está diminuindo. Agora, outra coisa, o álcool, ele é feito através de uma cultura. Você vai plantar milho nos Estados Unidos, é através do milho, aqui é muito cana-de-açúcar. O álcool é feito através de uma plantação. E essas plantas, elas, para sobreviver, ela necessita da fotossíntese. Então, o álcool, o carbono que sai do álcool é absorvido naquela cultura, tá? O carbono que é queimado na hora do álcool, ele veio da onde? Do álcool, ele veio lá da cana-de-açúcar, onde o vegetal absorveu o CO2, tá certo? Absorveu o CO2, realizou a fotossíntese, a gente pegou ele, matou o vegetal, tirou a cana, fez o álcool, vai para o carro, sai o CO2, mas aquele CO2 já foi absorvido pela planta, pela plantação. Então há um equilíbrio aí, tá certo? Lógico, né? Que termina o álcool poluindo pela plantação, porque alguns agricultores colocam muito fertilizante para aquelas plantações crescer muito. É como eu disse a vocês, esses fertilizantes, que é bom para essa cultura, para aumentar a produção de cana-de-açúcar, tudo termina chegando aos rios, aos lagos, termina ali por ser nitrogênio, termina aumentando a quantidade de plantas, de vegetação, de águas, termina a água ficando ali com muitas culturas, que termina ocorrendo a decomposição da água, e aquela matéria decomposta libera muito CH4, então termina contribuindo também para a poluição, tá? Não é só o CO2, existe esse outro fato, mas se fizer um trabalho bom, com certeza o álcool, que quase não polui, porque o próprio CO2 que saiu dele já foi absorvido antes pela cana-de-açúcar para fazer o álcool, ou da próxima que vai plantar, tá certo? Mas existe esse problema dos fertilizantes que termina gerando lá CH4, que também é um gás que provoca o efeito estufa. Tem que ser uma coisa bem estudada, mas tudo controlado na quantidade certa, esperando a safra, põe menos fertilizante, né? Demora um pouco mais aquela plantação chegar, mas se você tiver um terreno maior, um estudo melhor, com certeza compensa, polui muito menos que a parte dos combustíveis fósseis. O combustível fóssil não. Toda a gasolina que a gente tirou, que estava lá no petróleo, naquela mistura que estava lá embaixo, que nós estamos trazendo para cá, que é queimada no motor, que lança o CO2 da gasolina é um CO2 que não existia aqui no nosso ambiente, é um CO2 novo que está provocando o efeito estufa, diferente do CO2 do álcool, que já foi absorvido pela cana-de-açúcar ou pelo milho, dependendo de onde veio a origem do álcool, tá certo? Que já foi aquele CO2, já existia um balanço entre o que foi produzido e o que é absorvido pela plantação, ok? Então, realmente compensa aí utilizar essa parte do álcool. Agora tem que ser um trabalho mais sério, uma política muito melhor, ok? Beleza? Então, vestibulando, voltando aí para a questão,
eu teria correto A2 e A4. Beleza? Para cá, para cá, para cá. Nós vamos continuar com mais uma questãozinha aqui para vocês, né? Sobre a parte dessa parte aí de água potável, como eu falei para vocês, sobre essa parte do dia a dia, né, da química do dia a dia, e nós vamos fazer uma questãozinha bem rápida, que é da parte da extração de ouro também, onde ocorre aquela parte do mercúrio, e eu gostaria que vocês acompanhassem aí na telinha. Na extração do ouro, os garimpeiros costumam utilizar mercúrio. Neste caso, boa parte desse metal é lançado no ambiente, e o que se constitui em risco ambiental. Alguns dos processos químicos e bioquímicos que ocorrem com o mercúrio após seu lançamento no ambiente estão representados nesta figura. Aí colocou aí a figura, tá? Aí ele diz, tá aí, ó, mercúrio, que é absorvido aqui pelo solo, uma parte dele, tá certo? Chega lá no peixe, o peixe termina absorvendo esse mercúrio, tá certo? E lógico que a gente termina comendo esse peixe e lá vem o mercúrio para o ser humano, lá vem problemas de saúde, né? Então aquele mercúrio que é usado pelos garimpeiros para separar o ouro, ele termina indo para o ambiente, ele termina fazendo parte aí da nossa cadeia alimentar. Muito bem. Aí ele pergunta, considerando as informações fornecidas por esta figura e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, aí ficou bem fácil a letra A maior parte do mercúrio metálico é lançado na atmosfera. Então é uma questão que vocês veem muito hoje em dia no vestibular, tanto em geografia, química, biologia, e é importante vocês observarem o que diz aí, o que diz esse gráfico que nosso esquema transmite para a gente. Deixa eu só apagar aqui. Ó, ele disse que o mercúrio, tá certo? Tá? É usado, eu tenho um vapor de mercúrio, a oxidação, ele entra aqui no nosso solo, termina chegando aos rios, aos lagos, tá certo? Termina por metilação, né, que vocês viram a parte, termina chegando na alimentação do peixe, termina o homem comendo esse peixe e assim o mercúrio chega na nossa cadeia alimentar. Então, o que é que ocorre? Pelo desenho, vocês observem que de 55% a 60% do mercúrio que é utilizado lá pelos garimpeiros, ele é transformado em vapor. O mercúrio ele é muito volátil, então ele sobe, tá? Ele é vaporizado e vai para a atmosfera. Então é o que diz a letra A. A maior parte do mercúrio metálico é lançado na atmosfera. Então, tá bem claro aqui na figura, tá? Que a maior parte do mercúrio aqui, ó, de 50, deixa eu só apagar para lembrar de novo. De 55% a 60% do mercúrio, ele é vaporizado, ele vai para a atmosfera, ok? E se perguntar, esse mercúrio chega ao ser humano? Se fizesse, a questão não está aí, mas poderia colocar uma alternativa com isso. Esse mercúrio, ele chega ao ser humano? Ó, lembre-se que chega, porque está aqui o peixe, ó. O peixe está no rio, esse mercúrio, como nós vimos, ele vem, o metal, esse mercúrio, parte dele, a maioria é vaporizado, como diz o próprio texto, mas parte desse mercúrio entra em contato com o solo, sofre infiltração, tá certo? Através da reação de metilação, ele chega ao peixe, o peixe termina se alimentando e o ser humano termina se alimentando do peixe. Então, esse mercúrio chega também ao nosso organismo. Então, por isso que é aconselhável não utilização desse mercúrio, já que ele é um metal pesado e gera diversos problemas ao ser humano, ok? Então, a questão aí muito boa, uma questão que vem aí em Enem, que está vindo muito no vestibular, essa parte de contextualização.